Olá, irmãos, olá, irmãs. É um privilégio estar aqui novamente para poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, uma responsabilidade, como eu sempre digo, mas é um privilégio realmente poder estudar a palavra de Deus junto com os irmãos, mesmo sendo um vídeo, mas é bom estar aqui e poder compartilhar com vocês. Antes de começar, gostaria de orar com vocês, orar por nós, por todos nós, orar para a nossa igreja, para que Deus continue abençoando nossas vidas. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso único Deus. Sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos resgatou e porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado por esse momento, por esse privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la, a ter discernimento. E ajuda-nos, Senhor, a poder colocar em prática a Tua Palavra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. O texto de hoje que eu gostaria de compartilhar, de estudar junto com os irmãos, com as irmãs, é Atos 20, de 36 a 38. Eu queria compartilhar esse texto, mas eu queria convidá-los a fazer uma viagem. Gostaria que a gente visualizasse como se a gente estivesse naquele local, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga perceber, como se a gente estivesse lá, vendo aquele momento. Porque assim talvez a gente consiga entender melhor, consiga sentir melhor e para saber o que aconteceu, para que possamos trazer para nossas vidas. A gente deve sempre fazer esse exercício de poder chegar até lá e poder enxergar o que aconteceu naquele contexto e ver que são pessoas como nós, que têm sentimentos como nós, mas que Deus já agia naquela época e age até hoje, porque é o mesmo Deus. Então o texto que quero compartilhar, irei ler com vocês, é Atos 20, 36 a 38. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Aqui é relatado por Lucas, no final da terceira viagem de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo, depois de ele ter passado 2 anos ali em Éfeso, ensinando, instruindo, e pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E Paulo está ali em Mileto, ele chamou os presbíteros para falar, para se despedir deles, dar algumas instruções também, e porque Paulo resolveu não, na verdade Paulo compelido, empurrado, intimado, forçado pelo Espírito Santo a voltar, a ir para Jerusalém. Então, está naquele contexto ali, Paulo está ali e chama os presbíteros de Éfeso, que era pertinho, e para falar para eles que está indo para Jerusalém e que ele não veria mais aqueles irmãos. E nesse capítulo
mostra isso. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é justamente essa decisão de Paulo, como ele está decidido. E muitas vezes nós perguntamos como saber a vontade de Deus para nossas vidas. Como saber? E como ouvir a tua voz? E Paulo aqui sabe que é o Espírito Santo que está direcionando a vida dele. Uma das coisas que nos faz saber a vontade de Deus para nossas vidas é a experiência. De tanto a gente ouvir a palavra de Deus, de tanto a gente buscar a palavra de Deus, de tanto buscar conhecimento, de tanto buscar as Escrituras, de tanto a gente ter esse relacionamento com Deus, a gente acaba descobrindo qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Sempre gosto de lembrar aquela história de que alguém tem um relacionamento com uma pessoa lá casada, por exemplo, e ora para Deus saber qual é a vontade do Senhor para minha vida. A vontade de Deus para a vida é que ela já sabe. Ela está em adultério. Não tem muito que orar por isso, né? Nós já conhecemos as Escrituras. É através das Escrituras, muitas coisas, nós temos muitas respostas que nós não precisamos perguntar para Deus qual é a vontade dele. Outra coisa é a intimidade com Deus nos faz saber o que ele quer para nós. Quanto mais intimidade nós temos, que está interligada com essa experiência, mais entendemos o que Deus quer de nós. Um exemplo que eu posso dar é que eu estou casado há praticamente 24 anos, dia 21 agora, de setembro, faço 24 anos de casado, e hoje, pela intimidade que nós adquirimos ao longo desse tempo, posso falar sem errar que hoje minha intimidade com a minha esposa é muito maior do que quando começamos nosso relacionamento, quando começamos o nosso casamento. Hoje, posso dizer que conheço muito mais as suas reações, eu consigo entender melhor o que ela quer, eu consigo entender melhor o que ela precisa, eu consigo entender muito melhor o seu semblante, se quando ela está triste ou está tensa ou tem algum problema, do que antes. Essa intimidade ao longo do tempo a gente foi adquirindo. Então, se a gente tem essa intimidade com Deus, a gente constantemente busca e vive com Deus, a gente cada vez mais vai saber o que Deus quer de nós no dia a dia. E cada vez mais a gente vai ter essa intimidade e a gente não vai nem precisar perguntar, porque a gente já sabe o que Deus quer para nós. E a gente vai conseguir ouvir a voz dele, porque nosso ouvido vai estar mais apurado para ouvir a voz de Deus. Paulo sabia que provavelmente ia ter problema. Mesmo assim, ele não se desviou. Mesmo assim, ele estava decidido de que ia para Jerusalém. Ali em Atos 20, de 22 a 24, vemos: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então Paulo sabia que alguma coisa, prisões e sofrimentos aconteceriam.
mas isso não impediu dele, não mudou a decisão dele, porque ele sabia que vinha de Deus. Mesmo que depois desse momento aqui que ele passou com os presbíteros, os líderes de Éfeso, outros amigos, discípulos, tentaram impedi-lo, pessoas que gostavam de Paulo e queriam o bem dele. Eles, lá em Atos 21, de 11 a 12, vemos que tinha um profeta, né, que desceu da Judéia, um profeta chamado Ágabo, e ele disse: vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Porque o povo, aquelas pessoas queriam o bem de Paulo. Não queriam vê-lo sofrer. Mas aquilo, como Paulo sabia que vinha de Deus, nem isso também o fez desistir da sua, né, do que ele precisava fazer. E a segunda coisa, que essa realmente me emocionou e que é por isso que eu disse para nós viajarmos para aquela época, para que a gente possa visualizar esse momento, é o sentimento e a emoção que aconteceu naqueles versículos, relatados naqueles versículos 36 a 38. E que mesmo com essas emoções, elas não distanciaram do propósito de Deus. É um ponto marcante que mostra realmente o relacionamento, o sentimento, a emoção, o choro, a oração daqueles líderes, de Paulo e daqueles líderes. Eu tenho uma imagem de Paulo, de uma pessoa prática, de um homem direto, que não tem muito tempo para essas coisas, para emoções. Só que nesse momento, nesse trecho, eu vi um Paulo diferente. Um Paulo em que mostrou que tinha um relacionamento com aqueles, e tinha um carinho por aqueles irmãos. Depois de chamar, como eu disse, os presbíteros ali, depois de falar com eles, depois de Paulo falar para eles se cuidarem, para eles cuidarem da igreja de Deus, depois de dizer a eles que eles vão passar por dificuldade, porque Paulo chamou até de lobos, porque pessoas vão tentar destruí-los. Ele disse também que homens dentre eles vão tentar distorcer a palavra. Um momento realmente complicado, tenso. Paulo, sabendo que eles iam passar por aquilo, e estava se despedindo deles e que não ia mais vê-los. Depois de todas essas coisas, ele se ajoelha e ora. E logo depois, Lucas relata, porque considerou bem importante, ele disse: todos choraram muito. E aqui todos nós sabemos que Lucas relata dessa forma porque ele está escrevendo para mim, né? Está escrevendo para mim, está escrevendo para Lilita, está escrevendo para todos aqueles chorões de plantão. Brincadeiras à parte, né? Esse trecho ele é muito emocionante e mostra que Paulo, esse teólogo, esse homem de profunda espiritualidade, é gente como a gente. É um homem que se relaciona, um homem que se emociona e que mostra nesse trecho em que as pessoas necessitam
de emoções. Elas necessitam, não, ou têm necessidades emocionais. E mesmo tendo emoções, ainda são direcionadas pelo Espírito. Deus ainda está no comando. E mesmo assim, são pessoas. Pessoas têm sentimento, todos nós temos sentimento. Pastores têm sentimentos, líderes têm sentimentos, todos nós temos sentimentos. Não estou aqui agora, eu não quero superdimensionar as emoções ou os sentimentos. Porque nós sabemos que existem pessoas que têm mais facilidade para demonstrar ou para se emocionar, pessoas que têm menos facilidade ou se emocionam menos, e que ninguém é mais melhor ou pior que ninguém se tem mais ou menos emoção, e se chora mais, se chora menos, ou se não chora ou se chora demais. Então ninguém é mais ou menos por causa disso. Eu só queria destacar uma coisa, que o choro e a lágrima, ela é a expressão incontrolável. Ela é uma expressão do sentimento ou da emoção honesta e incontrolável de uma pessoa. Mesmo para aqueles que não choram tanto, conseguem segurar ou tem menos lágrimas nos olhos, saibam que quando uma pessoa chora, ela é algo incontrolável, é algo honesto da parte dela. E nem por isso eu lembro que eu tinha o apelido de manteiga derretida na minha casa. Sofri bullying na minha casa, na casa da minha mãe. Mas não era pior ou melhor que ninguém. E só queria destacar isso, que para aqueles que choram, nós sabemos que é um sentimento que vem de dentro e que demonstra aquilo que nós somos. E nessa passagem eu me senti, digamos assim, representado tanto por Paulo como por aqueles presbíteros que estavam passando agora por uma despedida de alguém que eles gostavam muito, de alguém que eles queriam o bem, e que eles demonstraram, não só através do choro, mas também através do abraço, do beijo, que eles tinham esse costume, dessa cultura. E inclusive lembro agora, nessa época que estamos vivendo de pandemia, uma das reclamações que eu mais ouvi é que nós não podemos abraçar. Então vamos dar um abraço virtual. Então o abraço não é coisa de brasileiro, mas um abraço é coisa de gente que gosta de demonstrar carinho e gosta de demonstrar afeto aos irmãos. Então, se você fica triste, se você está alegre, se você chora ou se você não chora, mas demonstre carinho e afeto às pessoas que você ama, às pessoas que você quer bem. Não tenha vergonha, não se sinta reprimido ou de demonstrar carinho a quem você ama. E aqui nós podemos visualizar um bando de marmanjos que não tiveram vergonha nenhuma
de se ajoelhar ali, de se abraçar, de se beijar, de chorar, de estar junto, porque eles são gente. E o conselho que eu posso deixar para essa noite é que nós não devemos nos reprimir nos nossos sentimentos. E a única coisa que nós não podemos deixar é que esses sentimentos atrapalhem os nossos propósitos, que devem ser os propósitos de Deus. Que esses sentimentos não desviem, mas que nós nos mantemos nos caminhos, na vontade, na direção, no direcionamento de Deus para nossas vidas. Então, seja decidido ou decidida, sabendo qual é a vontade de Deus para a tua vida, para a nossa vida, para a nossa igreja, por exemplo. Que nós possamos saber qual é a vontade de Deus para nós e que nós possamos estar decididos, independente do que aconteça. Que nós possamos continuar caminhando nessa mesma direção. E que nós possamos não nos reprimir dos nossos sentimentos, porque eles não devem atrapalhar essas nossas decisões, mas sim demonstrar o que nós sentimos, porque Deus nos conhece a todos nós, e Ele nos fez dessa maneira. Então, se tiver que chorar, chore. Se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que beijar, beije. Se tiver que não chorar, não chore também. Mas que possamos saber a vontade de Deus para nossas vidas e ser autênticos naquilo que expressamos para as outras pessoas. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, tanto individualmente como coletivamente, como IBASP. Amém.